Olá, pessoal. Seja bem-vindo à nossa primeira aula. Eu sou a professora Silvânia Saldanha. A nossa disciplina é Atendimento Educacional Especializado para Pessoas Surdas e Deficiente Auditivo. Minha formação é graduação em Letras Libras, pós-graduada em Tradução e Interpretação em Língua de Sinais e Psicopedagogia, mestrado em Biotecnologia. Será um grande prazer compartilhar com vocês os nossos conhecimentos e a nossa aprendizagem relacionada a esse grande tema importante nessa disciplina que vamos iniciar. Então, vamos lá na nossa primeira aula? Qual é o objetivo dessa nossa disciplina? Nós vamos apresentar temas importantes para a educação de pessoas com surdez ou deficiente auditivo. Para a nossa aula, nós vamos tratar esses dois temas com a abreviatura PS para pessoas surdas e DA para pessoas deficientes auditivas. E lembre-se bem, esses dois símbolos que estão aí na nossa telinha, eles são símbolos que a partir de agora vocês devem ter o reconhecimento em qualquer espaço que vocês estiverem. Esse primeiro slogan, ele quer dizer de pessoas com deficiência auditiva ou pessoas surdas. Nossa primeira aula, ela vai permear por 3 pontos importantes. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho do histórico da educação de surdos no mundo e no Brasil. Depois, vou falar das conquistas alcançadas e a legislação atual e no país. E os conceitos sobre a deficiência auditiva e surdez. Iniciando-se, então, pelo histórico no mundo da educação de pessoas com surdez e deficiência auditiva, segundo Maia, 2006, página 1. Na Antiguidade e na Idade Média, a exclusão dos surdos era total, devido a ser considerado como uma deficiência, e essa deficiência um marco de inferioridade, pois a audição ela estava relacionada com algo que era sagrado, com os dons divinos. Então, por isso, nesse período, os surdos eram considerados deficientes e inferiorizados em relação aos demais. No ano de 1715, houve a fundação da primeira escola para surdos, que na época chamada Surdos Mudos, na França. Essa escola foi fundada pelo abade Charles Michel Lepé. E no período de 1780 a 1860, considerou-se o período áureo para a educação de surdos, em que praticamente todos os países estavam despertando para o uso dos sinais, ainda de forma bastante primitiva e não com uma linguagem organizada. No período de 1817, houve uma fundação de um espaço chamado Asilo para Surdos, que hoje esse espaço, lá nos Estados Unidos, é uma universidade própria para surdos chamado Gallaudet. Em 1886 até 1960, houve uma dominação totalmente oralista. E exatamente no ano de 1880, na Itália, aconteceu um congresso sobre a educação de surdos e foi endossado o método oral puro. Neste período, foi banido o uso da língua de sinais. Em 1924, houve a fundação do Comitê Internacional de Esporte para Surdos, ligado ao Comitê Olímpico Internacional. No ano de 1951, a Federação Mundial de Surdos é fundada em Roma, na Itália, ligado à ONU e também à Unesco. Na década de 1960, começaram-se as primeiras pesquisas para a confecção de aparelhos auditivos. No período de 1960, surgimento da comunicação total nos Estados Unidos, por Dorothy, que nomeou o método como Total Appropriation, que significa abordagem total. Então começa a surgir aí, chamada aqui no Brasil de comunicação total. E na década de 1970, surge uma nova filosofia educacional para os surdos, a partir de discussões na Suécia e na Inglaterra, sobre o uso da língua de sinais e o bilinguismo. Em 1979,
começam as primeiras pesquisas por autores renomados, Klima e Belug, que continuam as pesquisas de línguas de sinais até hoje, isso nos Estados Unidos. E na década de 1980, o bilinguismo ele ganha espaço nas escolas e adeptos em todo o mundo. No ano de 1857, tem-se a criação da primeira escola para surdos aqui no Brasil, o INES, que antigamente chamava Instituto Nacional de Surdos Mudos, no Rio de Janeiro. Essa escola foi fundada por D. Pedro II e Ernest West, e no ano de 1932, essa escola atendia somente meninos surdos. Em 1911, a tendência oralista chega ao Brasil, proibindo, então, a utilização da língua de sinais. E em 1929, funda-se o Instituto Santa Terezinha em São Paulo, especificamente para meninas surdas. Em 1951, fundação da primeira Associação de Surdos, no Rio de Janeiro. 1954, fundação da segunda Associação de Surdos no Brasil, em São Paulo. Em 1956, fundação da terceira Associação de Surdos no Brasil, em Belo Horizonte. E 1973, fundação do Centro Nacional de Educação Especial, CENESP, com orientação oralista francesa. Em 1977, criação da Federação Nacional de Educação e Integração de Deficiente Auditivo, FENEIDA. Em 1978 a 1980, existe uma grande aceitação da comunicação total por várias escolas. E no ano de 1981, a fundação da Federação Desportiva de Surdos de Belo Horizonte, primeira no Brasil. Em 1984, fundação da Confederação Brasileira Desportiva de Surdos, em São Paulo. Em 1987, houve uma alteração da FENEIDA para FENEIS. Essa federação dessa última, sob novo estatuto, que visa manter a administração nas mãos de surdos. E na década de 1980 a 1990, o bilinguismo passa a ser apontado como o melhor caminho, a melhor filosofia para a educação de surdos. E no ano de 2000, surge então a criação da Lei da Libras, de número 10.436, lei que reconhece a língua de sinais como uma língua, e a resolução para o uso do bilinguismo na educação de pessoas com surdez e com deficiência auditiva. No ano de 2008, fica instituído o curso de ensino superior de pedagogia bilíngue no Instituto Nacional de Surdo, o INES. Então, o nosso segundo tópico, as conquistas alcançadas e a legislação atual no país. Como a gente falou no primeiro tópico, a gente descreveu um pouquinho da história da educação de surdos, que aconteceu no mundo e no Brasil. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das conquistas. Em 1857, o professor francês Ernest West implantou no Rio de Janeiro a primeira escola para surdos, a qual foi denominada Instituto Imperial de Surdos. Na época, o Instituto era um asilo, no qual só eram aceitos surdos do sexo masculino. Eles vinham de todos os pontos do país e muitos eram abandonados pelas famílias. Então, aqui, como a gente vê na telinha, nós temos aí slides da construção do INES desse período. E nesse instituto eram aceitos apenas meninos. A entidade ela é conhecida atualmente como Instituto Nacional de Surdos, INES. A palavra surdo-mudo ela deixou de ser utilizada. Então, hoje é apenas Instituto Nacional de Educação de Surdos. Lá é o centro de referência na área da surdez, apoiado como órgão direto pelo MEC, e a data do dia 26 de setembro foi escolhida como Dia Nacional de Surdos
por lembrar a fundação da primeira escola para ensinar o ensino da pessoa com surdez no país. Essa data do dia 26 também é relembrada pelas lutas, histórias por melhores condições de vida, trabalho, educação, saúde, dignidade e cidadania dessa população. Essa conquista motivou os surdos de todo o Brasil a unir suas forças. A Federação Nacional de Surdos já celebra o Dia do Surdo, internacional a cada 30 de setembro. Então, essas datas são datas marcadas pelas lutas e conquistas da comunidade surda. Então, a gente tem datas relevantes que não podemos esquecer. Dia 10, Dia Mundial da Língua de Sinais. Dia 26, Dia Nacional do Surdo. Dia 30, Dia Internacional do Surdo. Então, hoje, nós já sabemos o quê? Que termo devemos usar? Surdo-mudo? Nós já vimos que o próprio Instituto deixou de chamar Instituto Nacional de Surdos Mudos. Hoje é Instituto Nacional de Surdos. Então, dizer surdo-mudo é fazer a negação da existência de que existe uma língua sinalizada. Deficiente auditivo quer dizer, eu estou tentando normalizar o sujeito surdo. Ouvinte como referência. Surdo? Surdo, sim, seria o reconhecimento da diferença, o sujeito pertencente a um grupo linguístico social. Deficiências e classificação da pessoa como deficiência auditiva e com surdez. O nosso terceiro passo da aula de hoje, nós vamos falar dos conceitos do DA e do PS, deficiente auditivo de pessoa com surdez. A pessoa com deficiência auditiva ou com surdez, ela apresenta perda parcial ou total de audição em determinadas frequências por conta de doenças congênitas ou adquiridas, o que dificulta a compreensão da fala por meio da audição, que é o órgão vital ouvido e que a partir do ano de 2000 passou a ser denominada orelha. A deficiência auditiva pode se manifestar de forma como surdez leve e moderada, assim considerada quando a perda auditiva ocorre entre 40 a 70 decibéis, em ambos os ouvidos e dificulta, mas não impede a pessoa de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz humana com ou sem a utilização de uma prótese auditiva. Surdez severa ou profunda, assim considerada quando a perda auditiva ocorre acima de 70 decibéis, o que vai impedir a pessoa de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como adquirir naturalmente o código da língua oral, ou seja, a fala. Topografia das perdas quanto ao ouvido. O nosso ouvido está dividido em 3 regiões, externa, do meio e interna. Quando existe uma lesão na região externa, a gente diz que a perda da condução é leve. Quando acontece no ouvido médio, a perda é leve a moderada. E quando acontece no ouvido interno, é uma perda profunda e severa. Detalhadamente, a gente vai entender isso de acordo com os próximos slides. Então, vamos fazer a característica da surdez. O conhecimento sobre as características da surdez permite àqueles que se relacionam ou que pretendem desenvolver algum tipo de trabalho pedagógico com pessoas surdas a compreensão desse fenômeno, aumentando sua possibilidade de entender as necessidades especiais constatadas. Quanto ao período de aquisição, a surdez ela pode ser dividida em 2 grandes grupos, congênitas ou adquiridas. Congênitas, quando o indivíduo já nasceu surdo, nesse caso a surdez é pré-lingual, ou seja, ocorreu antes da aquisição da linguagem. Adquiridas, quando o indivíduo perde a audição no decorrer da vida, nesse caso a surdez poderá ser pré ou pós-lingual, dependendo da sua ocorrência, ter se dado antes ou depois da aquisição da linguagem. Quanto
Quanto à etiologia, ou seja, quais são as causas da surdez? Ela se divide em pré-natais, que é a surdez provocada por fatores genéticos hereditários, doenças adquiridas pela mãe na época da gestação, como, por exemplo, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, a exposição da mãe a drogas ototóxicas, que são os medicamentos que podem afetar a audição. Todas essas são etiologia pré-natais. Perinatais é aquela surdez que é provocada mais frequentemente por parto prematuro, anóxia cerebral, que é a falta de oxigenação no cérebro logo após o nascimento, e trauma de parto, quando, por exemplo, a mãe é submetida ao parto de fórceps. Parto excessivamente rápido, parto demorado, tudo isso deixa sequelas. São características de perinatais. Pós-natais é surdez provocada por doenças adquiridas pelo indivíduo ao longo da sua vida, como, por exemplo, meningite, cachumba, sarampo. Além do uso de medicamentos ototóxicos, outros fatores também têm relação com a surdez, por exemplo, como o avanço da idade ou até acidentes. Com relação à localização, tipo de perda auditiva da lesão, a alteração auditiva ela pode ser condutiva, quando está localizada no ouvido externo, ou também no ouvido médio. As principais causas desse tipo são as otites, rolha de cera, acúmulo de secreção que vai da tuba auditiva para o interior do ouvido médio, prejudicando as vibrações dos ossículos, que geralmente aparecem em crianças frequentemente resfriadas. Na maioria dos casos, essas perdas são reversíveis após tratamento. A neurosensorial é quando a alteração ela está localizada no ouvido interno, cóclea ou fibras de nervo auditivo. Esse tipo de lesão ela é considerada pelos médicos irreversível. A causa mais comum é a meningite e a rubéola materna. Mista, quando a alteração auditiva está localizada no ouvido externo, ou no ouvido médio ou ouvido interno, geralmente ocorre devido a fatores genéticos, determinantes de má formação. E a central, a alteração pode se localizar desde o tronco cerebral até as regiões subtropicais e córtex cerebral. O nível de intensidade sonora, ele é medido em decibéis. Por meio desse instrumento, faz-se possível a realização de alguns testes, obtendo-se uma classificação da surdez quanto ao grau de comprometimento, grau ou intensidade da perda auditiva, a qual está classificada em níveis de acordo com a sensibilidade auditiva do indivíduo. Vamos lá então nessas classificações de nível de intensidade? É considerado uma audição normal a pessoa que tem de 0 até 15 decibéis. Surdez leve, de 16 a 40 decibéis. Nesse caso, a pessoa pode apresentar dificuldades para ouvir, o som do tic-tac do relógio, ou mesmo uma conversa silenciosa, o cochicho. A surdez moderada, ela varia de 41 a 51 decibéis. Com esse grau de perda auditiva, a pessoa pode apresentar algumas dificuldades para ouvir, uma voz fraca ou um canto de um pássaro, por exemplo. Surdez acentuada, ela vai de 56 a 70 decibéis. Com esse grau de perda auditiva, a pessoa poderá ter dificuldade para ouvir até simplesmente uma conversa normal. E surdez severa, de 71 a 90 decibéis. Nesse caso, a pessoa poderá ter dificuldades para ouvir o telefone, tocando os ruídos das máquinas de escrever no escritório, por exemplo. E a surdez profunda? Acima de 91 decibéis. Nesse caso, a pessoa poderá ter dificuldades para ouvir o ruído de um caminhão, o barulho de uma discoteca, o barulho de uma máquina de serrar madeira ou até ainda o ruído de um avião se deslocando. A surdez severa pode ser ainda classificada como
A surdez pode ser ainda classificada como unilateral, quando se apresenta apenas um ouvido, e bilateral, quando acomete os dois ouvidos. Aqui nós temos um audiograma de sons que são familiares, dos quais a gente já relatou e falou das dificuldades e dos graus dos decibéis. Então, qual que é a diferença entre surdez e deficiência auditiva? Quem vai nos melhor explicar e definir são vários autores que eu vou discorrer durante essa continuidade da aula. Mas o marco principal, ele está no decreto 5626, de 22 de janeiro de 2005, amparado pela Lei 10.436. Então, de acordo com esse decreto 5626, de 22 de janeiro de 2005, que regulamenta a lei de 10.436, de 24 de abril de 2002, no artigo 18 desta lei de 10.098, de 19 de dezembro de 2000, conceitua que considera-se pessoas surdas, ou PS, aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da língua de sinais. Considera-se deficiente auditivo, ou DA, a perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis, ou mais, aferidas por audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e até 3.000. A própria comunidade surda, como os surdos denominam, tem diferenciações quanto ao uso dos serviços e também a apropriação da língua em virtude das diferentes perdas auditivas, que podem promover ou não o uso da oralidade, ou seja, a fala, bem como a escrita do português como segunda língua. De acordo com a autora Gudelf, em 2002, ela ressalta que diversos autores e pesquisadores da área concordam que as crianças com surdez, deficiência auditiva, passam por grandes dificuldades ao longo de suas vidas, pelo fato de muitos nascerem em famílias ouvintes, o que pode dificultar sua interação e apropriação da língua. Ainda de acordo com Gudelf, também relata que outros autores, como Brito, Reis e Fernandes, afirmam em suas pesquisas que a criança com surdez ou com deficiência auditiva pode sofrer atraso de linguagem, mesmo ao ser exposta à língua de sinais mais tarde, e que esse atraso pode levar a problemas emocionais, sociais e cognitivos. A linguagem precisa ser vista em um conceito mais amplo, pois ela abrange não somente a função comunicativa, mas a da organização do pensamento, assumindo assim um papel essencial para o desenvolvimento cognitivo. Schiller, em 1998, traz uma outra discussão apresentando a visão do ouvinte sobre a surdez como ideologia. Ele realiza uma reflexão considerando o ouvintismo como uma ideologia dominante, que leva à medicalização da surdez e das pessoas com surdez. O autor, ele considera o ouvintismo como representações dos ouvintes e a partir das quais o surdo está obrigado a se olhar e se narrar como se fosse um próprio ouvinte. Outros aspectos importantes avaliados por Schiller em 1998. Ele traz uma discussão na educação de pessoas com surdez sobre a potencialidade da aquisição e do desenvolvimento da língua de sinais como primeira língua, da identificação das crianças surdas com seus pares e com os adultos surdos, do desenvolvimento das estruturas, formas e funções cognitivas visuais de uma vida comunitária com desenvolvimento de processos culturais específicos e da participação dos surdos no debate linguístico, educacional e de cidadania.
o conceito sobre surdez. A aquisição e o desenvolvimento da língua de sinais como primeira língua pode ocorrer desde que a criança participe das interações cotidianas com a comunidade com surdez, como ocorre com as que são ouvintes. Assim, com a convivência das crianças com surdez com outras e adultos na mesma situação, fica evidente que o desenvolvimento delas é potencialmente melhor numa comunidade de pares, pois constrói estratégias de identificação no processo sócio-histórico não fragmentado. Essa avaliação é de acordo com Schiller, 1998, que refere-se a essa ação como uma política de identidade surda. Ainda para Schiller, 1998, a participação das pessoas com surdez no debate linguístico, educacional e escolar de cidadania é baseada nos depoimentos delas próprias ao longo dos anos. Elas mencionam que o formato educacional com que conviveram era estabelecido por pessoas que não pertenciam ao meio, sem ao menos consultá-las de fato sobre suas necessidades. A reconstrução histórica das pessoas com surdez sobre a sua educação e sua escolarização foi um ponto de partida para uma reconstrução política significativa, atingindo hoje a lei de Libras e também o bilinguismo nas escolas. Tudo isso conquistado pela comunidade surda em movimentos, em encontros, em passeatas, em reivindicações. E aí estão as nossas referências da nossa aula. Espero vocês lá no fórum de discussão, participem, vamos construir colaborativamente o nosso conhecimento em AEE para deficiente auditivo e surdez. Até o próximo!